Boa noite. Espero que todos estejam bem. Eu agradeço muito o convite da casa. Hoje vai ser a minha última palestra do ano. Encerro minhas atividades, de palestra pelo menos. E é uma alegria ser aqui com vocês, né? Eu acho que é um momento que eu gosto de tornar o mais possível uma conversa, né? Eu gosto muito de conversar, tenho muito interesse em saber o que vocês pensam, quem está comigo, o que pensa, né? Porque isso torna tudo muito rico. Então, eu peço para que vocês se sintam à vontade para se manifestarem a hora que quiserem, ok? Discordarem, complementarem, falarem qualquer coisa. Aguardarei, tá bom? Muito bem. No meu contato com as pessoas, já de bom tempo, mas de forma mais acentuada nos últimos meses ou anos, eu tenho percebido o quanto a gente sofre por causa do erro. Nós temos um problema com o erro, não temos? Me parece, na minha visão, na minha opinião, que a gente se aprisionou dentro de uma ideia. E essa ideia nos faz sofrer muito. E essa ideia, ao meu ver, não tem a ver com a vida diretamente. Não é um requisito da vida ou de Deus. Eu me refiro à prisão que faz com que a gente acredite que não podemos errar. A gente acredita que a gente não pode errar, não acredita? A gente acredita numa coisa que a gente tem que fazer, na nossa ideia, e que nós não conseguimos fazer. Que nem é possível não fazer. Será que algum de nós já pensou que não é possível não errar? Vocês acham que Deus nos pede uma coisa impossível de se fazer? Faz sentido? Não faz, né? Ele não é louco. Não combina com as características de um pai, com as características que ele tem, né? Infinitamente amoroso e justo e sábio. Então a gente, por um conjunto de motivos, que talvez não vale a pena a gente comentar, a gente se colocou nessa prisão. E eu percebo que nós espíritas acentuamos isso muito. Nós reforçamos até de que nós não podemos errar. De que é um erro errar. E a gente vive nessa prisão, tentando não errar e falhando todas as vezes, ou a maior parte absoluta das vezes, não é? Eu acho que essa ideia, por isso chamei de prisão, ou eu chamo às vezes da ditadura do acerto, né? Essa obrigação que que o mundo nos coloca, porque a nossa cultura reforça isso, e nós insistimos e nos maltratamos só porque a gente erra. Esse só é de propósito. Então, mas eu não acho que a sociedade nos últimos anos também bota essa pressão, né, gente? Isso aumentou, eu percebo assim, não sei se é porque eu também estou mais velha e tenho mais maturidade, mas a sensação que eu tenho parece que essa cobrança de você fazer o certo, o perfeito e não errar tem se tornado maior nos últimos tempos. Para que todos ouçam, ela está dizendo que há uma cultura que reforça, a sociedade nos cobra a perfeição. Sim, nós educamos nossos filhos assim. As escolas fazem isso. Porque está em nós. A gente se acostumou ou se condicionou a essa ideia. É feio errar, não é? Dizem. É feio. A gente odeia que digam que a gente errou, não é?
Edgar, você como psicólogo, porque você diz então dessas pessoas que erram e acham que é tudo normal, e erram, vocês fazem coisas ruins para os outros errando e acham que é tudo normal. Existem pessoas que não... Existem vários tipos de pessoas, é claro. Existem pessoas que não se conscientizaram que precisam acertar. Ok? Existem pessoas que erram e está tudo bem. Dormem tranquilamente. Né? Nas obras básicas, existe essa classificação de pessoas. Porque a consciência, ela tem níveis de despertamento. Né? Outras pessoas sabem que está errado, mas outros motivos a levam a entender que é muito mais fácil errar. Muito mais fácil. Tem a frase errar é humano, né? Sim, e há outras desculpas, né? Mas esses caminhos fazem parte do nosso aprendizado. Talvez a gente esteja aprisionado na ideia de que errar é proibido, e não é, tanto que erramos. Porque a gente, em algum momento da nossa trajetória, e eu estou me referindo à vida eterna, a gente se cansou de errar. Talvez Só que a sociedade não aceita. Você pode fazer 1000 coisas assim boas, se você der uma deslizada, você já era. Sim, basta um erro, né? Sim. 30 anos de acerto. Em vez de a gente trabalhar com conta corrente, a gente só olha a última linha. Não, vale a última linha. Né? Sendo que tudo é conta corrente. A vida é conta corrente. O que interessa é o saldo. Né? Mas não, dentro dessa ideia, só vale a última. Né? Fez tudo certo e estragou na saída. Né? Mas e o saldo? Dizem assim, permanecer no erro é burrice. Permanecer no erro... Errar humano, mas permanecer no erro é burrice. Permanecer no erro é burrice quando a gente aprende. Sim, vai ser ouvido tão... Sim. Eu vou contar uma história, talvez você já tenha ouvido de mim, que fala de um erro que é visto de forma diferente. Então, daqui a pouco é Natal e algumas crianças vão ganhar uma bicicleta. E ela vai adorar, né? Uma bicicleta. Só que ele não sabe andar de bicicleta. O que ele vai fazer? Essa garota vai subir na bicicleta e vai cair. Um erro. Um erro? Um erro. Tá certo? Se os pais não estiverem próximos, ele não vai nem chorar. Vai ralar o joelho, vai subir na bicicleta de novo e vai, no final do dia, já sabe andar, né? Por que a gente perdeu isso? Por quê? Oi? Nos blindaram, nos ensinaram que errar é feio, né? Vocês perceberam que cair da bicicleta é um erro, mas a gente não chama assim. A gente fala, vai, tenta de novo. E é para tentar de novo mesmo. Por que a gente não começa a considerar os nossos erros como um quase acerto? Inclusive, até para ganhar bicicleta, só ganha se não errar. Muitas vezes. Você vê como a cultura... Se obedecer, é... A gente usa a punição numa tentativa, e alguns pensam que se não punir, não ensina. Mas também nós somos ensinados assim. Só que a gente, penso eu, pode entender que eu posso repensar o que eu aprendi. É possível que da minha família eu tenha aprendido que todo erro precisa de castigo. É possível que eu tenha aprendido que não pode errar, que tem que ser certo a todo custo. Mas eu penso que depois eu vou dar uma margem boa. Depois dos 25 anos, 30, tá bom? Depois dos 30 anos de idade, 40? Tá bom. Felizes os que chegam até 40 então, né? Vamos colocar 30, vai. 30 anos é ano, hein? É muito tempo.
nós já podemos, nós já temos capacidade intelectual e tempo, porque passou 30 anos, para olhar para trás e falar assim, o que eu aprendi é bom. Mas eu acho que também o que mistura não é o fato de errar. Errar, ok. É o pós o erro. É o julgamento que você tem. É a vergonha que você sente perante o julgamento que os outros vão ter pelo fato de você ter errado. Eu acho que o problema ele não está no fato do erro em si, no ato em si de errar, mas é a consequência de um julgamento, de uma vergonha ou de alguma coisa que talvez você não tenha sido suficiente perante os outros, né? E não para você, mas você errou tentando acertar. Então, Sempre. assim, eu acho que não é o fato em si, mas é o que isso causa. Excelente o que você diz, mas eu vou ampliar. Nós nunca sofremos pelo fato. A gente sempre sofre pela interpretação do fato. Nunca é o fato. Nunca, 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 nunca. As maiores tragédias são interpretações. Será que vão pensar de mim? Estou interpretando. Posso falar mais? Só um minutinho, porque eu preciso aproveitar outra coisa que ela disse. A vergonha é aprendida. Tudo isso que você falou do pós, nós aprendemos. Nós não sabemos, nós não nascemos sabendo. Talvez não tenhamos aprendido nessa vida, mas nós aprendemos ao longo da vida. Porque alguém nos criticou, começamos a nos envergonhar. Oi? Como diz a frase, É errando que se aprende, ou seja, o erro é pedagógico, mas ao mesmo tempo ele é reprimido. Olha a armadilha, a areia movediça em que a gente está. Eu posso ou não posso errar, afinal de contas? Porque um fala que é errando que se aprende, outro fala que não pode errar. O que a gente faz? Trava. Não sabemos o que fazer. Oi. eu ia falar que na maioria das vezes, depois que a gente está nessa fase pós-30, que é quando a gente cria consciência, a gente se incomoda mais com aquele erro na área que mais te tem importância. Então, por exemplo, eu dou muita importância para o trabalho. Se eu erro no trabalho, isso me causa muito incômodo. Mas, de repente, na área familiar, eu acabo não me incomodando com os meus erros diários, né? Ou em outras áreas da minha vida que eu acabo cometendo certos erros, eu acabo errando e nem percebendo. Mas naquela área que eu dou mais importância, quando eu cometo erro nessa área que eu vou perceber, que eu vou me auto-julgar, que a gente se julga antes das pessoas, né? Então eu acho que a gente sim se incomoda com o erro, mas principalmente naquela área que a gente dá mais importância. Sim, mas a gente se incomoda com o erro pelo motivo errado. Exatamente. A gente se incomoda com o erro não porque a gente errou, mas porque alguém viu. Pudera a gente se incomodar com os erros que a gente faz entre quatro paredes sozinho. Pudera. Porque eu sei que errei. Isso deveria bastar. Então, o que tem em volta disso? Todos os sistemas de avaliação, e a gente é avaliado na escola, no trabalho, em casa, mas na escola e no trabalho as avaliações são estruturadas, né? Nós tememos as avaliações. Só um ponto. Oi. Dentro dessa questão do incômodo, Uhum. do erro. Uhum. É claro que existem os erros de caráter, de valores, mas existem aqueles erros que vêm daquilo que não foi combinado. Né? Tem isso. Então, estabelecer aquilo, o que pode, o que é um erro, o que para você é um erro, excetos de caráter, de valores, mas o que é? Então tá bom, então na minha opinião você fez um erro, mas na opinião da pessoa não fez um erro. Entra nessa questão de acordar. E pode ser também, eu sou da área de segurança do trabalho, isso que a colega falou é muito pertinente. Sim. Tá, do trabalho. E pode ser da questão também da dissonância cognitiva. Uhum. A pessoa nem tem ideia de que aquilo que ela está fazendo
completamente fora. Ela só pode vir a ter ideia na hora que gera um incômodo e esse incômodo leva a uma culpa. Então você está dizendo que existem pessoas que fazem coisas que não sabem que estão errando, né? Sim, sem dúvida que sim. Por falta de estabelecimento de critérios. Por falta de critérios, de acordos, de deixar claro quais são as regras. Sim, sim. Agora, eu acho que estaria tudo bem eu errar, ou alguém errar, por desconhecimento, evidentemente que isso ocorre, se a reação dos outros fosse acolhedora. Olha, você errou aqui, tá tudo bem, mas eu preciso te contar isso, isso e isso. Né? Mas nós somos imediatamente julgados e caímos naquela armadilha de pensar que a pessoa devia saber. A gente fala assim, é muito curioso, a pessoa tem 30 anos, ela já devia saber. Quem disse? Quem disse que ela tinha que saber? Eu tenho 30 anos e não sei russo. Eu tinha que saber? Ninguém me contou que eu tinha que saber. E sou eu que tenho que dizer o que eu tenho que saber. Você pode me dizer e eu vou respeitar. E aí eu quero entrar na questão do julgamento do outro. Tanto do outro sobre nós, como do nós sobre o outro. É pré-Cristo o mandamento do não julgueis. Certo? E o mandamento não diz para não julgar o outro, certo? Ele diz para não julgar ninguém. Então, existe um problema quando a gente julga o outro, e julgar o outro é diferente de avaliar os seus atos, porque às vezes nós estamos em posição de avaliar, o professor, o juiz, o chefe, nós precisamos avaliar, mas eu também não devo me julgar, mas devo me avaliar. Julgar é diferente de discernir. E nós, no nosso crescimento, precisamos discernir o que é A e o que é B, o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Infelizmente, nós ainda damos imensa e soberana importância ao que o outro diz. Infelizmente. Eu não estou dizendo que nós devemos ignorar completamente o que o outro diz. Nós devemos considerar o que o outro diz, porque pode ser que ele me conte algo que eu não sei e aprenderei com. Mas pode ser que ele não saiba o que está falando. E quem é que vai decidir? Sou eu. É a minha consciência que precisa aprender a tomar essa decisão. Porque quando eu sou capaz de olhar para mim de uma forma cada vez mais imparcial, e nós temos muita dificuldade de fazer isso, né? Eu começo a me libertar, inclusive, de outras prisões. Então, essa relação nossa com o outro, que está muito, às vezes, pautada numa relação de acusação e de crítica, a gente eu acho que a gente já tem condições de criar uma ruptura na forma como a gente se relaciona e parar e deixar de dar o valor que a gente dá excessivo à opinião do outro e começar a dar mais valor à própria opinião honesta, não aquela de autoilusão, senão a gente está fora da realidade também. Então, agora, tudo isso nasce da primeira prisão, no meu entendimento, que é como a gente enxerga o erro. Isso me parece o primeiro passo a ser transformado. Um momentinho só. Você ia falar alguma coisa? Eu ia falar que foi uma entrevista e o entrevistado falou que os nossos erros deveriam ser igual ao GPS. O GPS, quando você está e você errou, o que o GPS faz? Recalcula. Ah, seu tonto, errou, olha o que você fez, vai voltar 3 quadros. Não, recalculando rota. Sem reclamações. Os nossos erros, nós temos que pensar assim, recalculando rota. Recalcula e tenta fazer diferente no outro caminho.
Mas não ficar se Adorei. julgando, se curtindo. Sim, os nossos erros, recalcula a rota. Simples assim. Olha que leve, não é? A senhora? O erro tem consequências, né? Sim, e adorei a palavra. Tudo tem consequências e não punição. O erro não gera uma punição, gera uma consequência. Isso é muito diferente, muito diferente. E a gente precisa esperar as consequências, porque as consequências, elas também são pedagógicas. A criança que aprende ao se aproximar da chama que queima, ela aprende com a consequência da queimadura e vive muito bem. E esse é um dos motivos de existir as consequências. De haver na base da justiça a questão de ação e reação, de plantação e colheita. Na base. Oi. Da forma que os erros geram consequências, não errar nos traz méritos. Nos traz consequências confortáveis. Não é? Porque se a gente começar a não errar na vida de conduta, nós não vamos já ganhar mérito na nossa vida espiritual? Vamos acumular saldos. Exatamente, são méritos. Sim. No vestibular, quanto menos errar uma prova, Sim. consigo a vaga, Sim. vaga de emprego. Veja, tentando interpretar por que você está dizendo isso, eu concordo com você que eu não estou defendendo que a gente erre. Claro. Mas eu estou defendendo que a gente entenda que o erro são degraus para cima e não para baixo. O erro não me desvaloriza. Já vou passar. Isso é muito importante, gente. O erro não me define. O erro não diz que eu sou mau. O erro não define que eu sou ruim, que eu não tenho valor, que eu não sou capaz. Não define nada disso. Você usou uma palavra que eu arrepio, porque eu tenho ouvido isso muito e eu gostaria de parar de ouvir. Quando as pessoas chegam para mim e falam assim, eu me sinto insuficiente. Me dá uma dor na espinha, assim. Porque me parece uma coisa tão dolorosa. Falar isso, pensar já é doloroso. Falar em voz alta é para ouvir, para alguém ouvir, inclusive. Como assim nós não somos suficientes? Quem que aceita essa ideia? Principalmente nós espíritas que precisamos trazer para dentro do coração a certeza profunda e o entendimento profundo do que é ser filho de Deus. Eu tenho a nítida noção que todos nós, inclusive eu, não entendemos o que é esse status, essa característica de sermos filhos de Deus. Filhos de um ser perfeito, eu ia falar uma pessoa, de um ser perfeito e que transmitiu essas características para nós. Tanto que nós somos perfectíveis, capazes de sermos perfeitos. Por isso que Jesus nos incentiva, sede perfeito, venha a ser perfeito. Não seja agora, sede, trabalhe para, construa, desenvolva-se, desabroche. Porque você é capaz. E é tão óbvio isso, óbvio para eles possivelmente, né? Mas está também nas letras. Eles falam assim, está num dos princípios da doutrina. Um dos princípios da doutrina diz que nós seremos perfeitos. Nós atingiremos a perfeição. Como que alguém vira para você e fala assim, você vai ganhar a corrida? Eu vou? Vai. Você não sei quando. E também não sei que caminho você vai. Mas você vai. Falei, vou. Tá bom. Imagina que você vai fazer vestibular e fala assim, eu vou passar no vestibular. Você vai passar no vestibular. Nossa, que ótimo. Mas estude.
Porque talvez não seja dessa vez. Talvez demore 10 anos, mas você vai. Mas não é bom saber que você vai? Mas alguém acredita nisso? Alguém se lembra disso quando erra? Sofremos por isso. Oi. Eu acho que a gente está sendo muito simplista nisso, que a gente está achando que a ausência do erro torna isso um acerto. De forma nenhuma, você está certíssimo em achar que não é isso. Não. Aliás, eu digo mais. A ausência do erro nem nos torna felizes. Porque lá, lembra, Kardec é claro, não basta não errar, é preciso acertar. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Então não errar não é suficiente. Mas eu quero dizer que é impossível, em muitas situações, acertar sem ter errado. Em muitas situações. Como que nós vamos aprender sobre o perdão se eu não sei nem o que é isso? E as minhas tentativas serão falhas, muitas vezes, anos talvez. E como que eu vou aprender se eu não fizer? Vou dar um exemplo. Eu posso dar para vocês um livro de como construir uma parede. Essa aqui, ó. Olha que bonita. Vocês vão ler por 30 anos. Mas vocês não vão relar num tijolo, não vão relar numa pá, nem no cimento. Depois de 30 anos, vocês sabem fazer a parede? Não. E quando vocês fizerem a primeira, depois de 30 anos, ela vai estar certa? Eu não ficaria perto. De jeito algum. Mas então eu não posso fazer a primeira parede? Deve. Tem que fazer. Senão você jamais aprenderá. Então, você acertou também, porque é uma das minhas características ser leve. Eu faço um contraponto, porque a gente vive de tão pesado, né? Tudo é uma tragédia cósmica, né? Ai, errei, meu Deus, meu Deus. A gente se maltrata, se chicoteia o dia inteiro. Só porque a gente matou uma ou duas pessoas. Você vê como eu fui leve? Muito leve, né? Tem uma citação no livro Voltei, que é um livro que eu considero uma grande referência, aonde o espírita que desencarnou constata que ele fez muito pouco. O espírita é famoso, por isso que o livro é interessante, né? E que ele perdeu muito tempo. E olha que ele foi muito ativo, fez muitas coisas. Mas o livro, nas entrelinhas, nos diz que não basta fazer muitas coisas se a gente não faz o que precisa fazer. E tem uma hora no final do livro que ele tromba com essa realidade. Ele constata fortemente essa realidade. Recomendo que leiam. É melhor do que eu falando. E ele começa a chorar. E começa a se deprimir na culpa. Errei, meu Deus, perdi uma encarnação. Aquele drama todo que a gente adora fazer. Mas a hora que ele estava, nesse momento, ele para e diz assim para si mesmo: nenhuma das minhas lágrimas, por mais que eu as chore, vai mudar o que eu fiz, o que eu não fiz, e nem melhorar a minha situação. Então eu vou levantar e trabalhar. Olha que postura assertiva, essa postura libertadora, essa postura de quem para de se culpar e começa a se arrepender de verdade. Porque o arrependido de verdade, aquele que de verdade não quer errar, trabalha para não errar, ou para errar cada vez menos, ao invés de ficar só se chicoteando por ter errado.
Porque só se chicotear para ter errado é muito cômodo. É muita preguiça. Me desculpem. Agora, errei. O que eu vou fazer para consertar? Olha que postura diferente. Eu errei com você, o que eu posso fazer para compensar o seu sofrimento? Olha isso, gente. Ao invés de só pedir, desculpa, eu não sabia. Mas eu fui prejudicado. Por isso que Kardec é brilhante quando ele acrescenta no processo o ressarcimento, a reparação. Então, primeiro eu erro, depois eu expio, depois eu reparo, eu conserto. Para eu não fazer de novo. Para que se grave dentro de mim as razões verdadeiramente válidas para que eu não faça de novo. E a punição não é suficiente. Aumentar a punição não me ajuda a me convencer que eu não devo errar. Porque isso é uma constatação, é uma decisão própria, particular. Alguém levantou a mão? Oi. Não sei se eu vou conseguir elaborar o que eu estou pensando. Com certeza vai. Tenho duas reflexões para fazer com você. Uma vamos pegar nós espíritas. Nós conhecemos, estudamos as leis divinas. A primeira porque é tão difícil com eles. Se a gente sabe a diferença entre o que é certo e errado, por que ainda é tão difícil? Por que é tão difícil? E a segunda como a gente pode estabelecer uma linha tênue entre, assim, errar ser uma coisa leve, de errar ser uma coisa, por exemplo, que envolva... Vamos pegar o feminicídio, que está acontecendo muito. Como você pode falar, não, errar faz parte do aprendizado. Mas vai falar isso para uma mãe que teve a filha assassinada. Então, assim, vai falar para uma mãe que o filho morreu num assalto por conta de um celular, que o assassino errou e faz parte, para tratar isso leve. Então, que linha a gente pode usar tênue para ensinar um filho o que realmente é um erro leve, não punição, mas usar o que realmente a gente... Não sei se eu vou conseguir te mostrar. Que nós estamos aprendendo, mas que esse aprendizado para na vida do outro, porque você pode cometer algo que realmente não só te prejudique, como um erro na escola ou no trabalho, no trânsito, um erro que você envolva uma outra pessoa que não tem nada a ver com isso. Então, que limite tênue você vai usar para você avaliar isso e não tratar com leveza? É o que você falou, faço ou não faço, eu trato com leveza, mas não com tanta leveza a ponto de achar que isso é uma desculpa para que eu possa sair por aí fazendo tudo que eu quero. Não, eu até ia dar um gancho no dele, que eu estou há uns dias elaborando na minha cabeça como eu vou ensinar para o meu filho de 6 anos uma coisa que ele fez errado. Ele foi no passeio da escola e tinha piscina, o professor jogou umas bolinhas e tinha que catar as bolinhas, quem catasse mais bolinha ganhava. Só que o professor não deu regra, não deu nada. Ele foi lá, pegou as bolinhas que estavam no potinho do amigo e colocou no potinho dele. Aí eu falei, coisa linda. Aí eu peguei e falei, Miguel, tá errado, você tirou do amigo pra colocar pra você. Você tá se beneficiando em cima, a custa do seu amigo ficou triste. Ai, mãe, mas ele nem percebeu. E o professor não colocou regra. Se ele não colocou regra, eu tô certo. Mas eu não tô sabendo como ensinar para uma criança de 6 anos que beleza, não teve regra, mas moralmente estou errado. Uau, tá bom. Eu vou precisar de mais tempo, eu acho. É um tema que você colocou assim. Sim. Umas 3, 4 horas. É um seminário. Então, deve um seminário sobre. Então, sim. Eu não sei se eu vou conseguir englobar numa resposta só. Qual é a primeira pergunta mesmo? Se nós sabemos as leis, quando nós sabemos... Porque é tão difícil. Eu estou me incluindo nisso, porque é tão difícil. Porque nós não sabemos.
Olha, eu não sei ler, é dificílimo ler. Aí eu aprendo, é facílimo ler. Não é assim? Uma das palavras que eu mais ouço no centro espírita é difícil. E eu tendo a ouvir isso como sendo é difícil, então eu não vou fazer. Gente, tudo que eu não sei é difícil, até que eu aprenda. Então, é óbvio que tudo aqui no mundo encarnado é difícil. É óbvio. Alguém espera que aqui seja algo fácil? Está enganado, está iludido. É a mesma coisa, você vai para a faculdade e acha que vai ser fácil. Se vocês colocarem seus filhos numa escola que não tem tarefa, que não cobre nada, vocês tiram da escola, né? Por quê? Porque é muito fácil, a escola não dá tarefa, não dá prova, não ensina nada, inclusive. Porque não há possibilidade de aprender sem a gente ter desafios. A gente ainda está naquela ilusão, naquele romantismo de imaginar ao acordar cada dia que o dia vai ser ótimo. Só que a nossa ideia de dia ótimo é dia sem problema, né? E a gente, quando tem problema, lá para o meio-dia, a gente fala assim, mas só me faltava essa. Mas, gente, aqui é escola. Tem que ter tarefa, tem que ter problema, tem que ter exercício. Aí você vai na escola, mas professora, outro exercício? Você está fazendo o que aqui? De diversão? Só que a gente quer sombra e água fresca, não quer, gente? Quer. É frustrante, porque a gente cria uma expectativa imatura e a vida vem com coisa séria. Por que vem coisa séria? Porque já sabe que a gente é capaz. Então, e por que é difícil? Porque a gente quer aprender lendo. Não quer? A gente quer tanto aprender lendo que a gente tem a ousadia, nós espíritas, posso falar da gente porque eu também sou, né? A gente lê 10 anos o Evangelho e fala, mas eu sei o Evangelho. Você pratica? Pratica. Existe um ditado que eu gosto muito que fala assim, saber e não fazer é ainda não saber. Então, a gente lê o Evangelho e a gente toma ciência. E depois, então é a aula teórica. Os estudos que a gente faz aqui no centro são aulas teóricas extremamente válidas. Agora, eu preciso ir ao mundo para construir a parede. Na minha casa, no meu trabalho, em qualquer relação que eu tenha. E aí a gente fala que se relacionar é muito difícil. Sim. Por quê? Porque eu não sei. Mas eu já tive na teoria. Então, por que a gente estranha quando a gente tem o que a gente chama de problema? Sendo que é exatamente para que a gente seja feliz. Todos os problemas que a gente vive, gente, só tem esse objetivo. De nos ajudar a aprender a sermos felizes. Só que a gente se revolta e se afasta deles. Eu não estou dizendo que a gente deve aceitar qualquer tipo de situação, mas eu estou dizendo que em todas as situações, especialmente aquelas que nos incomodam, essas situações existem para que a gente aprenda alguma coisa. Não é punição, o que eu fiz na vida passada, joguei pedra na cruz, nada disso. É apenas a vida confiando que você é capaz de aprender para ser feliz. A primeira pergunta é essa. A segunda é... Esqueci. O limite? Então, e aí acho que une as duas. A gente precisa tomar muito cuidado em saber que tem hora para aprender cada lição. A vida é extremamente sábia e alguma coisa dessa pedagogia a gente já sabe. Por exemplo, primeiro, no começo, os problemas simples. E depois, um acréscimo de dificuldade. Toda pedagogia parte disso. Na vida, nos pais que ensinam os filhos, os caminhos simples. Eu não posso falar para uma criança uma coisa que ela não tem capacidade de apreensão. Então, os conceitos básicos, talvez no caso do seu filho, é começar a incutir a ideia de que mesmo que o professor...
Vou começar diferente. Começar a incutir a ideia de que se esse amiguinho fizesse a mesma coisa com ele, o que ele pensaria ou sentiria? E isso está lá no Evangelho. Como que eu sei o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? Qual que é a resposta do Evangelho? Ou do próprio Cristo? Pergunte se você gostaria que fizessem com você. Você falou, como que eu vou perdoar alguém se eu não sei o que é perdão? Não consigo. Então, é isso que a gente tem que incutir, a questão da empatia, se colocar no outro lugar. Claro que uma criança de 6 anos, ela ainda é o centro, né? A gente tem que respeitar essa característica desta idade. E para complicar, A minha ou pra ele? a sua. Nossa, o moleque inteligente, né? 6 anos, mas ele é de uma inteligência surreal. Acredito. Mas, e por conta dessa inteligência, eu penso o seguinte, não sei se vocês vão concordar. As crianças, nem sempre elas entendem o que a gente fala. A acepção da palavra, nós temos um vocabulário melhor que o delas, né? A gente tem um linguajar muito bem elaborado, muitas vezes muito estruturado. Então, às vezes a gente fala algumas coisas acreditando que eles compreenderam. E não compreenderam. Mas, e aí que eu vou complicar. Eu estou convicto de que as crianças nem sempre nos compreendem, mas que elas sabem exatamente o que a gente faz. E é isso que ensina. É isso que ensina. Ou seja, para que eu ensine, eu preciso aprender antes. Por isso que às vezes eu penso que os filhos são a nossa segunda chance. Porque por eles eu posso ter todos os estímulos para que eu me transforme. Antes. Para que eles vejam, não ouçam, como é que se faz. Porque dentro desse exemplo, imagine que ele veja você fazendo a coisa certa. Ele vai perceber mais isso do que o que você falar. Não tenhamos dúvida, quer dizer, podem ter dúvida, eu não tenho dúvida. Então, nós precisamos compreender o processo. Sobre a questão dos feminicídios, dessas coisas mais graves, não dá para falar para uma mãe que perdeu o filho ou a filha qual é a lição. Essa é a hora de consolar. De tentar ajudá-la a não querer a vingança disfarçada de justiça. Tentar ajudá-la a compreender o que está acontecendo dentro dela. Não sei se é a hora para falar qual é a lição, qual que é a lei, entende? Não sei se está na hora de falar assim, não, mas o criminoso não sabia o que estava fazendo. Eu não falaria. Porque tudo tem hora, né, gente? Tu tem hora, tu tem jeito. Então, para finalizar, porque eu tenho 2 mãos levantadas para a gente encerrar, nós adoramos regras, né? Parece que as regras nos dão segurança, né? Ai, me fale o que é certo que eu vou fazer. Na vida e nos relacionamentos humanos não há regras, há conceitos. O Evangelho tem conceitos. Por isso que muitas vezes nós temos dificuldade para transplantá-lo para o nosso dia a dia. Porque a gente procura nele regras. Por exemplo, quer ver uma regra terrível? Emmanuel deve estar arrependido de ter falado para o Chico, disciplina, disciplina, disciplina. O Chico entendeu, nós acho que não. Porque a gente leva isso a ferro e fogo acima do amor. Não é? Sendo que a disciplina, se a gente for na raiz da palavra, ela significa método para aprender. Ela é uma forma de aprendizado. Ela não é um fim em si mesmo. Não existe disciplina para a disciplina. A disciplina é para aprendermos. Então ela não pode ser maior que o amor.
Então, é preciso ter disciplina, mas mais ainda é preciso ter amor. Nós precisamos descobrir em cada uma das situações os comportamentos adequados e diferentes para cada situação, para nos equilibrarmos entre a disciplina e entre o amor. Até porque o Chico falava uma coisa fantástica que a gente precisa ouvir mais. Ele falava assim: a felicidade está quando você coloca quando você coloca uma gota de verdade num litro de amor. Percebam a relação? A disciplina está mais perto da verdade do que do amor. Quem levantou a mão? Acho que você. Tem que ser mais fácil para dar tempo, tá? Edgar, tendo em vista todo esse conhecimento, lembrando do irmão Jacó, do livro Voltei, por que é tão difícil ter esse despertar de consciência, mesmo sabendo tudo que ele passou? E tudo que a gente já aprendeu também. Eu não vou ser Eu vou responder filosoficamente. Um pensador disse assim: o homem tem medo da luz, acostumou-se à sombra, contenta-se em rastejar, sendo que pode voar. A gente precisa perder o medo de viver. Errei, e daí? E daí não no sentido de que não é importante. Essa é a leveza. Errei, ok. Vou prosseguir me esforçando quanto puder para errar menos até acertar. Simples assim. Os outros me julgar, problema deles. Problema totalmente deles. Porque eu continuo sendo amado. Eu não perdi uma grama do meu valor. Eu continuo sendo capaz. E talvez isso baste. Enquanto a gente se importar, alimentando essa carência afetiva gigantesca que a gente tem e acreditando que alguém irá supri-la, nós pesaremos a vida e entregaremos a nossa vida, a nossa caminhada na mão das pessoas. Não inutilmente, porque nada é inútil, porque até isso vai gerar aprendizado. Mas até que a gente se convencer que a minha felicidade faço eu. É construção particular. Não depende nem das circunstâncias e nem de ninguém. Isso pode parecer frio, mas não é. Porque eu não estou falando para não amar, eu não estou falando para não se importar com ninguém. Eu estou falando para a gente não se importar com as bobagens que nos falam. Isso a gente deveria não se importar. É libertador. Por isso que eu comecei falando que a gente vive numa prisão. Porque ela só tem uma porta, não tem nem parede. E a gente está lá assim na porta. Não abre. Aí você solta e dá a volta assim, vai embora. Você que se colocou lá, mas você levantou a mão. Pessoal, fazer uma adendo do que ela falou aqui. Por que a gente consegue errar mesmo sabendo o certo e o errado? Eu vejo muito como uma coisa meio que da natureza humana, que a gente procura um contexto, uma justificativa para que a gente possa errar. Porque está dentro da gente, não, eu quero fazer isso, mas eu não posso porque é errado. O que ao meu redor eu consigo usar como justificativa para fazer isso? Então a gente acaba meio que pegando um erro que a gente já sabe que existe e diminuindo ele a um ponto que não é um erro, mas como uma consequência a um outro acontecimento. A gente adora racionalizar os nossos erros, a procurar justificativa, mas erro é erro. Só que, lembre-se, o erro, ele não me define. A ignorância que gera o erro, todos os erros são gerados pela ignorância, pelo não saber, não é um defeito.
Tanto que nós somos criados simples e ignorantes. Mas é uma característica temporária. A criança de 2 anos, ela não tem um defeito porque ela não sabe ler e escrever. Ela apenas não aprendeu. Eu não tenho um defeito porque eu não sei perdoar. Eu apenas não aprendi. Então, quando eu não perdoo, e eu não vou perdoar durante séculos, totalmente, o meu não perdão está me dizendo que eu ainda não aprendi. E talvez ele possa ser o grande estímulo para que eu me conheça e descubra por que não consigo perdoar. O erro há de ser um grande estímulo para que eu o aproveite para errar menos. Não para me acomodar, porque, como você bem disse, que a gente arruma justificativa, que o erro não é erro e tudo bem, isso é acomodação. Isso é fuga do esforço de aprender. Ao invés, errei. O que eu devo fazer para arrumar a bagunça que eu fiz? E o que eu devo olhar dentro de mim para compreender que forças agiram dentro de mim para que eu não acertasse? Então, o incômodo que o erro gera, e precisa ser incômodo, precisa ser uma consequência dolorosa, que nos incomode, ele é o grande estímulo para que a gente olhe para a gente e procure consertar. Procure aprender. Por isso que a ditadura do acerto ou a prisão do erro é não a justificativa para a gente errar, mas a ideia de que o erro me tira o valor, me descaracteriza, o erro me define. Tanto que quando alguém vai preso, a gente o define como criminoso. E parece que ele nem é mais ser humano, ele é só um criminoso. Olha como a gente rotula dessa forma cruel, profunda, porque nós todos somos criminosos sob essa ótica. Ao invés de sermos uma pessoa, um ser humano em processo de aprendizado. Qual a diferença entre o criminoso que mata alguém e a criança que escreveu exceção com 2 S's? No fundo, na essência, os dois são ignorantes de alguma coisa. Mas eles se mantêm com o valor que eles têm na própria criação e eles se mantêm com a mesma capacidade de aprender o que eles não sabem. Então, é claro que existem erros nessa comparação que eu fiz de propósito absurdamente diferente e as consequências são proporcionais. Mas a gente precisa entender que nós não somos rasos. Nós somos muito complexos. Há um jogo de força. Não sei se vocês já analisaram alguns erros de vocês mesmos. É um jogo, é um conjunto de forças esticando a gente de um lado para o outro e em algum momento a gente opta um deles. E muitas vezes a nossa opção não é a melhor. Por isso a necessidade da consequência, para que a gente entenda, não foi uma boa escolha. Eu vou estudar por que eu fiz, eu vou me estudar por que eu optei por isso, é isso que eu acho que a gente tem que fazer. Eu vou procurar os sábios me dizerem qual que é a direção, não para que eu simplesmente faça um comportamento externo, mas para que eu descubra dentro de mim a motivação verdadeira para perseguir o acerto. Porque um dia nós vamos acertar porque é certo. E não porque alguém vai falar, não porque vai ter uma consequência, não porque nenhum outro motivo. Finaliza. Posso, né, gente? Fale. Tudo isso é muito interessante. Eu venho refletir, inclusive, sobre a... Vou falar um pouquinho, tentar falar mais alto. Bom, sobre essa questão, inclusive sobre a ótica de Kardec, o erro ele está atrelado ao vício, assim como o acerto está atrelado à virtude. É uma pergunta? Eu pensei que ele ia continuar.
Se a gente considerar o vício uma coisa que a gente está acostumado a fazer e que a gente gosta, possivelmente eu posso te responder, sem generalizar, que sim. Porque a gente muitas vezes gosta de fazer o erro, até porque estamos acostumados a ele. Por isso que o erro é fácil, porque a gente já sabe fazê-lo. Ele não exige muito esforço, né? Eu precisaria de mais tempo, mas a gente não pode esquecer que de onde nós saímos, né? Nós estamos despertando agora. Nós acordamos faz 2 horas em termos de consciência. A nossa consciência está começando a despertar. Nós estamos saindo de uma profunda anestesia geral. Tanto que a gente passa a maior parte do tempo inconsciente, sem saber o que está fazendo, nem por que está fazendo, sem reflexão. Então, se a gente olhar o vício como sendo um condicionamento, como sendo um hábito e vício são só os meio comportamentos em sinais diferentes, positivo e negativo. Se é possível pensar que sim. Mas podemos pensar que nós, pela nossa liberdade, nós nos acostumamos em fazer o que é inconsciente, e agora com a consciência, principalmente das leis e das consequências, a gente precisa transformar os nossos vícios em acertos, mudando os gostos que a gente tem, os prazeres que a gente tem. Finalizando, o caminho do Cristo não é sem alegria. O pessoal fala assim, nossa, tem que ser santo para seguir o Cristo. Não. Precisa querer ter prazeres diferentes. A gente precisa muitas vezes estar exausto dos prazeres que a gente costuma ter. E aí a gente fica bastante estimulado a querer outras alegrias, outros prazeres. Tem um carro preto na porta da garagem aqui, do outro lado aqui. É de alguém? Do lado de cá? É, já foi lá. Gente, adorei vocês terem conversado comigo. Que coisa boa. Não ficou melhor? Muito melhor do que eu falava 60 minutos aqui. Eu agradeço muito esse bate-papo, muito, estou muito contente. Eu agradeço muito a confiança de vocês e uma ressalva. Vocês precisam analisar com cuidado o que eu disse, porque possivelmente, naturalmente, eu errei em alguma coisa.